Fala pessoal, eu sou o professor Anderson e você está conectado mais uma vez no canal Destrava a Língua. Hoje no nosso canal a gente vai falar de literatura. É isso mesmo, pessoal, a gente vai falar sobre trovadorismo. Mas antes disso, já se inscreva, já dá o seu like, já comenta, já compartilha para a gente poder crescer o nosso canal e trazer muito mais conteúdo para vocês, beleza? Thiago, solta a vinheta aí. Começar a falar sobre trovadorismo, a gente precisa entender uns esquemas aqui no estudo didático de literatura, tá? Toda vez que a gente for estudar literatura, a gente tem que estudar por períodos, que a gente vai chamar aqui de escolas literárias, tá? O que são escolas literárias? São períodos, cronológicos, a gente estuda por uma ordem cronológica, de acontecimentos artísticos, no nosso caso, literário, onde a gente pode perceber como se dava o comportamento humano e, através disso, como se davam as produções artísticas, principalmente as produções literárias. Lembrando que a gente vai fazer um estudo da literatura tanto portuguesa quanto a literatura brasileira, tá? Para a gente entender a literatura do Brasil, a gente precisa voltar no tempo, entender como acontecia lá na Europa, especificamente lá em Portugal, para a gente poder trazer para o nosso país, entender como cada período literário aconteceu aqui no Brasil. E a nossa primeira escola é o trovadorismo. Para a gente poder entender o período do trovadorismo, a gente precisa sair desse momento atual e ir lá para a Idade Média. Vamos pensar lá no século XII até o século XV, mais ou menos. A gente vai entender todo o contexto histórico daquele período, para a gente, assim, conseguir entender as características literárias e até que, enfim, conseguir entender e interpretar essas obras. Você percebeu que às vezes você tem dificuldade de ler um poema ou entender qualquer parte da literatura porque ela é muito arcaica? Então, por isso que é importante a gente entender o contexto histórico, como as pessoas pensavam e agiam naquele momento. Aí a gente consegue entender o que de fato a literatura quer nos dizer. Então vamos pensar na Idade Média. Thiago, solta uma musiquinha aí da Idade Média. Trechinho que a gente acabou de ouvir é uma cantiga trovadoresca. É importante que você já comece a sintonizar nos aspectos e no sentido, no sentimento desse período. A gente vai falar sobre o período do feudalismo. A gente vai dar uma passadinha lá na aula de história para a gente poder entender esse contexto histórico, beleza? O que era o feudalismo, pessoal? Era o momento em que a sociedade se dividia em três partes. A gente tem a primeira parte, que é formado pelo rei, que é a família real. A segunda parte, que a gente vai chamar de classe média, que são compostos pela nobreza e pelo clero. A gente tem a ralézinha lá de baixo, que é a classe pobre, a classe operária, que a gente vai chamar aqui de camponeses. Seria eu, talvez você. Não, você. Não sei. Eu não sei o poder aquisitivo do meu público, né? Beleza. Como é que a gente vai te classificar segundo o sistema feudal, tá? O que acontecia, pessoal? Os senhores feudais faziam parte da nobreza, dessa classe média aí. Os senhores feudais eram donos de terras que os reis lhes concediam. E aí, a classe operária, que são os camponeses, eles cuidavam dessas terras em troca de moradia e eles também serviam aos senhores feudais. Então, esses senhores, eles eram donos dessas terras e também donos desses camponeses, que a gente vai chamar também de vassalos. Nesse período também, a gente tem um pensamento chamado teocêntrico. A gente sabe que lá no século XV, na Idade Média, a Igreja Católica, ela detinha também, além do poder religioso, ela também detinha o poder social, econômico e cultural. Então, o teocentrismo significa Deus no centro de todas as coisas. Ou seja, a religião era levada muito mais a sério. Outra coisa importante que a gente precisa saber no contexto histórico. Aconteciam as cruzadas, ou seja, as guerras santas, disputas por territórios em nome da fé, em nome de Deus. E além disso, a gente também não pode deixar de falar que foi nesse período que aconteceu a peste bubônica. Você já ouviu falar lá na aula de história, né?
ela matou cerca de 1/3 da população mundial. Então imagina tudo isso acontecendo no mesmo tempo, a gente tem aí esse pacote todo do trovadorismo. Falando agora de literatura, a gente vai entender que a literatura propriamente dita nesse período, ela era composta por cantigas. Não eram textos escritos para serem declamados, poemas ou histórias no formato de prosa, não, tá? Eram as cantigas, eram músicas feitas para serem cantadas. Essas músicas, na verdade, eram poemas, mas que eram compostos para serem cantados e tocados nos grandes bailes e festas, tanto da nobreza quanto da família real. Agora a gente vai chegar na parte que eu queria. Essas composições, né, os compositores dessas canções eram chamados de trovadores. Trovador vem da palavra trover, que significa achar, ou seja, procurar, criar a sua própria canção. Esses trovadores, na maioria das vezes, eram compostos pela nobreza, tá? Essas canções compostas pelos trovadores eram cantadas pelos menestréis ou jograis. Aí sim entra a galera lá de baixo, os camponeses, tá? Então o pessoal recebiam as músicas, ensaiavam, cantavam, faziam coro e a galera arrebentava no showzaço. Mentira. Rock and roll. But I still get não era rock and roll não, tá? A galera cantava, né, as músicas nas festas e nos bailes. Tem também um outro termo importantíssimo nesse período, também que compõe toda essa orquestra desse musical, que são as soldadeiras, que são as mulheres que faziam coro, que a gente hoje em dia chamaria de back vocal. Aí vai uma dica para você, candidato ao Enem, tá? O primeiro texto literário em língua portuguesa é a Cantiga da Ribeirinha, do compositor ou do trovador Paio Soares de Taveiros. É isso aí, galera. Decora isso daí, tá? Então, pessoal, a gente precisa entender agora, para ficar bem explicadinho a questão do trovadorismo, entender quais eram os estilos musicais que eram cantados, tá? Para ficar melhor, a gente vai chamar essas músicas de cantigas, tranquilo? Nós temos 4 tipos de cantigas: a cantiga de amor, a cantiga de amigo, a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. Cantigas de amor. As cantigas de amor, elas possuíam o eu lírico masculino. O que é eu lírico? Você sabe o que é eu lírico? Não tô lembrado, não. O eu lírico é a voz de quem fala no poema, tá? Às vezes pode ser do próprio autor ou não. Isso em qualquer texto literário, tá? Existe um personagem que está falando, que está declamando, ou falando de amor ou de qualquer outro sentimento, que tanto pode ser o autor ou pode ser um personagem qualquer. Nesse caso, nas cantigas de amor, o eu lírico era sempre masculino. Então era sempre um homem apaixonado por uma mulher. E esse amor, ele era impossível de acontecer, porque era um homem da classe baixa, ou seja, um vassalo, se apaixonando por uma mulher suzerana, ou seja, uma mulher da classe nobre. E esse amor era impossível de acontecer. Você é um homem apaixonado, Vanderlei. Louco pelaquela mulher, você não sabe o tanto. Cantigas de amigo. A gente precisa entender uma questão importante nas cantigas de amigo. O eu lírico é sempre feminino. Mas como assim? As mulheres cantavam ou falavam de um amigo? Amigo. Exatamente. Gente, nesse período, como as mulheres não tinham voz, era como se fosse vulgar uma mulher falar que amava. Ou seja, o eu lírico feminino, quando ela falava de um amor para com o homem, ela tinha que chamar esse amor de amizade. É uma forma mais sutil, mais branda de falar amor. Bem diferente dos tempos de hoje, né? Miau! O tema central dessas cantigas eram a saudade. Ou seja, os homens, principalmente, né, os cavaleiros que estavam enfrentando essas guerras, que a gente chama de Guerra Santa, eles viajavam quilômetros e quilômetros, conheciam outros povoados e se relacionavam com essas mulheres. Porém, eles, davam no pé. Picavam a mula. Quem me colocou pra beber? Vazava. Ai, meu Deus! Devagar, tiro livre! E essas mulheres ficavam suspirando por amor.
As saudades ficam, vocês sabem, né? Estava sentindo saudades desses homens. Na verdade, a maioria delas tem um cenário mais marítimo, né? Geralmente, por exemplo, a cantiga do Mar de Vigo, ela fala, né? O eu lírico pergunta aonde está o amado dessa mulher, porque eles iam pelos navios para povoados afora, terra fora. Cantigas de escárnio. Pessoal, agora essas duas últimas cantigas, tanto a de escárnio quanto a de maldizer, elas eram aquelas cantigas mais para ridicularizar, para brincar, para zombar. Elas não falavam de amor, tá? A diferença é que na cantiga de escárnio eram críticas um pouquinho mais indiretas. Eles pegavam leve com a zombaria, com a zoação. Mas a ideia é criticar o comportamento das mulheres da classe nobre. E por último, a gente tem as cantigas de maldizer. Essas cantigas pegavam pesado, pessoal. Era palavrão, era zoação mesmo. E o que diferenciava essas cantigas das cantigas de escárnio é que elas citavam nomes. Eram zoações de modo direto, pessoal. Pegavam pesado mesmo. Que deselegante. Às vezes, essas cantigas tratavam de situações amorosas entre o clero, a igreja, e a nobreza. Imagina só. A fofoca rolava solto nessas cantigas. O babado é certo. Tá entendendo? Bom, pessoal, hoje a gente conseguiu ver um pouquinho ali sobre o que é o trovadorismo. Essas cantigas que eu citei para vocês, pesquisa lá na internet, dá uma ouvida, algumas canções são bem legais. E é bom que você também fique um pouquinho mais por dentro desse conteúdo, belezinha? Galera, então é isso. Ó, se inscreva no nosso canal. Se você teve esse tempo e ainda não colocou o seu like, coloca agora, aperta seu like aí, compartilha. Vamos estudar a língua portuguesa, literatura. A gente tem muita coisa para aprender, tá bom? Além disso, nos siga também no Instagram. A gente também tem o Instagram, @destrava.língua. Vejo vocês lá, tá? Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Ok. O Nelson Rubens, né? Vai me ver os trem do nada, velho. Ele que fala assim, não é? Ok. Veja. Hã?